Existem várias maneiras diferentes de fazer um furo-guia e abrir um rebaixo para o seu parafuso. Será que precisamos mesmo fazer isso? O que acontece se não fizermos e por que há tantas formas diferentes de fazê-lo? Isso é melhor do que isso? Isso é melhor do que isso? Para que serve isso e é mesmo essencial? Mais caro é sempre melhor? Posso economizar comprando um só que faça tudo ou preciso de todos? Hoje vamos responder todas essas perguntas e muito mais. Antes disso, podemos testar várias brocas escariadoras que comprei, inclusive uma considerada a melhor da categoria. Para te explicar, vou te contar rapidamente o motivo. É fundamental não só escariar um parafuso, mas também fazer um furo-guia, um furo-piloto. Primeiro o como e o porquê, começando pelo porquê. Por anos, eu pegava minha parafusadeira de impacto e apertava o parafuso o máximo que podia, o mais fundo possível. E na maioria das vezes, dava certo. Geralmente, a cabeça sumia e o parafuso ficava com algum dano, mas ainda com a cabeça dentro. Mas agora, olhando para trás, eu percebo que estava construindo principalmente com pinho, que é uma madeira macia e fácil de trabalhar. Quando você começa a construir com madeiras mais duras e com pensado, mais problemas começam a aparecer. Então, o que exatamente está acontecendo? Sem um furo-guia, o parafuso precisa empurrar as fibras da madeira enquanto entra mais fundo, e isso as comprime, e elas tendem a empurrar de volta, o que causa atrito. O furo-guia remove fibras suficientes, reduzindo o atrito e o torque no parafuso, e assim diminui o risco de espanamento ou quebra. Sabe quando o parafuso trava, mas a parafusadeira segue? O furo-guia oferece mais controle direcional do que apenas apertar o gatilho e girar o parafuso até encaixar. O furo-guia reduz muitos erros, mas o principal motivo para o furo-guia, na minha opinião, é reduzir o risco de rachar a madeira. Sem o furo-guia, a madeira deslocada pelo parafuso ainda não tem para onde ir. Então não só empurra o próprio parafuso, como também empurra as fibras vizinhas ao redor dele. Ao parafusar em madeira de lei ou na borda de qualquer madeira, e especialmente na direção das fibras da madeira compensada. Isso pode e vai causar rachaduras. Elimine o deslocamento e elimine o risco de rachar. Isso leva mais tempo. Como diz Joseph dos estúdios 5 Patos, se não há tempo para fazer direito, por que haveria para refazer? 2 vezes? Ótima observação, Joseph. Reserve um tempo para fazer um furo-guia ou use uma das brocas combinadas que vou mostrar. Só consigo pensar em uma exceção à regra do furo-guia. Isso ocorre ao usar madeira de construção, que é macia e sem preocupação estética. Esse é o motivo. Agora, como fazer? A broca-guia deve ter diâmetro igual ou menor que o da haste do parafuso. Então é isso. Assim, a própria rosca do parafuso pode morder a parede do furo-guia. Os motivos para fazer um rebaixo são claros, principalmente esconder as cabeças dos parafusos. O rebaixo cria um encaixe em forma de cone, onde a cabeça do parafuso realmente pode se acomodar, ficando nivelada ou abaixo da superfície da madeira. Isso é essencial para um bom acabamento estético e quando se deseja esconder totalmente o parafuso com massa para madeira ou tarugo. Eu sei que em algumas madeiras você pode simplesmente forçar, mas quando faz isso, geralmente a superfície da madeira ao redor da cabeça do parafuso fica horrível. Isso pode aparecer mesmo se você estiver preenchendo. Então agora você está convencido da ideia de fazer o rebaixo e o furo-guia. Vamos ver as opções. Há 3 tipos principais de rebaixo. Opção 1, o espremedor. Esta é uma broca de rebaixo clássica, de 2 etapas. Primeiro faz o rebaixo, depois o furo-guia. A opção 2 é a mistura. Solução de uma etapa que une broca, guia e rebaixo em uma única peça. Uma broca combinada se quiser. E temos a opção 3, a broca ralo. Uma broca de rebaixo com limitador de profundidade que garante profundidade constante e rapidez no processo. Esses são nossos 3 tipos. Mas qual é o melhor e por que comprá-lo? Existe mesmo um modelo universal? Sei que alguns ficarão para trás conforme testarmos. Aqui estão as categorias que vou avaliar: velocidade, qualidade, adaptabilidade, custo e construção. Então vamos direto ao ponto, voltando para o número 1, o espremedor. Como eu disse antes, isso é um processo em 2 etapas.
A broca de escariar faz um cone para ocultar a cabeça do parafuso, permitindo depois furar o guia. Nada impede você de furar o cone muito fundo ou raso. Bem, nada além de você, e há uma questão prática a considerar. Você precisará trocar as brocas várias vezes para cada furo ou conjunto de furos. Você vai precisar de mais furadeiras que uma banda marcial ruim. Uma para o furo guia, uma para o escariador e não se esqueça de uma para parafusar depois. Agora, voltando rapidamente àqueles critérios, e não vamos muito longe porque velocidade, logo de cara, considerando essas mudanças, é um fracasso, embora o acabamento seja bom e o custo aceitável. Porque, para ser sincero, você provavelmente já tem as brocas, e um conjunto dessas brocas de espremedor vai te custar cerca de 5 libras. Mas o método como um todo precisa ser retirado da competição apenas com base na velocidade. No entanto, se você está apegado a isso, em vez de comprar um conjunto dessas brocas de espremedor, deixe-me sugerir que compre um conjunto dessas brocas de desbaste. É mais caro, custa 20 libras o conjunto e precisa trocar a ordem das operações. Primeiro se faz o furo guia, depois o rebaixo e o acabamento fica muito melhor. Como não é rápido, vamos para a opção 2, a combinação. Alguém ou não tinha 3 furadeiras para usar ou se cansou de trocar as brocas, então inventaram isso, a broca combinada. Todas possuem broca em haste sextavada, fixada por parafuso sextavado. O cortador de escariar está localizado na base da broca. Após perfurar o furo guia, prossegue-se cortando o cone de escariar. Primeiro, o escariador não tem controle de profundidade, apenas o furo guia possui. No tipo padrão, basta afrouxar o parafuso e ajustar a profundidade da broca. Simples! Bem, não exatamente. Eu descobri ao longo dos anos, testando esses modelos, que eles não são todos construídos da mesma forma. E antes de começarmos a pontuação, precisamos separar os bons dos, bem, menos bons. Nesses casos, não dá para ajustar o comprimento da broca, só mover o colar para cima ou para baixo. Não gosto desses por alguns motivos. O eixo é afunilado e prender a manga mais acima o deixa instável e pode danificar a broca. E segundo, de um conjunto de 10, eu recebi 10 diâmetros idênticos, brocas idênticas, você não precisa de 10 iguais, então esses estão fora. Esse tipo também existe online para não confundir. Essas brocas servem para criar um furo mais largo no topo do guia, permitindo fechar com um pino de madeira em vez de usar um escariador cônico para a cabeça do parafuso. Elas são boas, mas não são o que estamos procurando neste experimento e precisamos ser rigorosos, então estão fora. Restamos apenas com esse tipo de broca, então tenho 3 opções para testar as misturas. Esse conjunto dourado, chamado assim porque as brocas são douradas, e essa broca individual comprada do Trent. Vou incluir essas no teste junto com a próxima categoria, as brocas Hollow. Mas antes de começarmos o teste, o que são brocas Hollow? Fico feliz que você perguntou. Opção 3, broca Hollow. Foi aqui que gastei mais dinheiro. Primeiro vamos revisar rapidamente a anatomia. Essas são basicamente brocas combinadas com escariador, mas com halo elas têm o mesmo ajuste de profundidade de perfuração que as blends. Mas esse halo funciona como um limitador de profundidade quando encosta na madeira, ou seja, você não consegue perfurar mais fundo. Ele foi feito para parar ao tocar a madeira sem marcar a superfície. Vou mostrar como cada modelo tem construção e design diferentes, antes dos testes. A principal vantagem deles é a repetibilidade, consistência e rapidez. Vamos falar dos testes. O primeiro teste é o desafio dos 100 furos, exatamente como parece. Cada broca é usada para perfurar 100 furos, um atrás do outro, sem se preocupar com a qualidade do corte, apenas 100 furos feitos neste bloco de compensado. Isso é basicamente para testar a qualidade geral de construção e a sensação. Há algum desgaste da broca? Elas falham ou se deterioram. Depois do teste, quem passar seguirá para o teste de qualidade em 3 etapas. 5 furos feitos o melhor que posso, com o máximo de cuidado, em madeira dura, madeira macia e compensado muito, muito barato. Escolhi compensado barato porque ele tem a lâmina mais fina possível na superfície superior. Quero dizer, você pode deslaminar isso com um espirro, então qualquer falha no corte vai aparecer. Esses resultados, aliados ao preço e à embalagem, podem indicar um possível vencedor.
Vamos primeiro combinar as partes padrão ou misturar as tendências com as douradas. Vou ser sincero, esse começo me deixou um pouco preocupado. Eu fiquei apreensivo. Mas felizmente o problema não foi o parafuso de fixação falhando. O problema foi a chave Allen que veio junto, feita de metal muito macio e falhou. Usei então uma chave Allen melhor. Prendi a furadeira firmemente e o conjunto dourado se recuperou e mandou muito bem nos 99 furos restantes. Assim como a broca individual de tendência, veja rapidamente o que está incluso no preço. Golden First por 19 libras e 99 inclui pacote completo. 5 brocas, 5 tamanhos, 5 reservas e chave hexagonal macia. A broca individual Trend custa 6 libras e 60, mas, para o bem ou para o mal, sem chave hexagonal. Já vimos que a construção é boa, mas e a qualidade do corte? Golden foi o primeiro e mandou bem de novo, com acabamento lindo em toda a volta. Na madeira dura, macia e no compensado, a tendência foi semelhante e seguiu o exemplo. Vale a pena notar que a fresa de tendência tem um chanfro ligeiramente mais largo do que as outras. Você pode estar se perguntando por que estou testando essas fresas. As fresas Halo são as mesmas, mas melhores, e ainda vêm com limitador de profundidade extra. Mas as fresas combinadas realizam um trabalho que as Halo não conseguem, o que é importante. Voltaremos a isso em breve. Mas por enquanto, vamos deixar as fresas combinadas de lado e vamos direto para o teste com as fresas Halo. Vamos começar com o campeão atual, a fresa a ser batida. Esta é a fresa Amana, o orgulho do YouTube. Marceneiros do mundo todo. É robusta, toda em metal e provavelmente vai durar mais que minha carreira de marcenaria. Não consigo encontrar nenhum defeito na qualidade de construção. E quanto à velocidade, repetibilidade e consistência, bom, ela tem tudo isso. Ela supera facilmente o desafio dos 100 furos. O preço, de 45 libras, é o mais alto do mercado e pode aumentar. Falarei sobre isso a seguir. Você recebe uma embalagem simples com a broca e uma chave hexagonal de 2 pontas. Mencionei o ótimo design, parafusos fáceis de acessar e bem mais resistentes que os padrões encontrados em outros lugares. Ação muito suave no limitador e ajuste de profundidade da broca. A qualidade do corte em todas as madeiras foi absolutamente impecável. E tenho que dizer que comprei essa broca bem antes deste teste, então ela já foi bastante usada e ainda corta desse jeito. Mas pelo preço, você só recebe uma broca de 1 diâmetro. Então, se você quiser outros tamanhos, vai acabar pagando cerca de 45 libras de novo para cada tamanho diferente. Isso vai se acumular rapidamente, mas a profundidade da perfuração é relativamente rasa, o que torna um tipo de trabalho inviável. Vamos deixar isso de lado, pois agora a broca Amana serve de parâmetro para as outras que serão testadas. Aqui está o primeiro concorrente à coroa. Comprei essa broca da Wolfcraft por 9 libras e 28 centavos. É menor e tem os mesmos recursos da Amana, mas o limitador de profundidade é de plástico, o que pode ser um problema. Ela também só aceita uma medida de broca. Para realizar todos os trabalhos, você tem 2 parafusos de fixação. Um para ajustar a quantidade de broca exposta e o outro para ajustar o anel para a profundidade do rebaixo. E ambos são facilmente acessíveis, então não são nem de longe tão robustos quanto o Amana, mas custam 1/4 do preço, como era de se esperar. Ele passou com excelência no teste dos 100 furos, sem erros ou danos. Os testes de qualidade foram impecáveis, mesmo no compensado barato. Este é realmente um forte concorrente no momento. Em seguida temos a Caixa Mágica. Isso mesmo, você me ouviu direito. Eles se chamam Caixa Mágica. E por R$ 17,99 temos o primeiro dos nossos conjuntos. E sinceramente, não há nada de mágico nessa caixa. Nada! O design é igual ao da Amana, mas você leva 5 pelo preço de meia broca Amana. E por que são 5? Cada uma tem um diâmetro diferente de broca, mas apenas a broca e a haste são de metal. A carcaça externa é totalmente de plástico, exclusivo do conjunto Magic Bot. A profundidade do rebaixo é ajustada afrouxando este parafuso de plástico, ajustando a profundidade e depois apertando novamente. Não é preciso uma chave Allen para isso, e se acha que parece barato, está certo. Você só precisa da chave Allen para ajustar a profundidade da broca. E a mágica da caixa, por assim dizer, é que eles te dão 5 iguais. Mas como foi o teste? E aí,
Melhor do que eu esperava. O teste dos 100 furos foi tranquilo, sem marcas do halo e fácil de repetir os resultados. Você pode ignorar a maior parte dos lascados nessa etapa, porque sinceramente a tábua vai virar um queijo suíço. O que eu não percebi na hora foi que o teste dos 100 furos teve um custo triste para a broca. Após o teste, os 2 parafusos plásticos usados para mover o escariador agora estão fundidos. Sinceramente, não consigo mais ajustar a profundidade agora. Também não sabia que esse anel de plástico saía. Quer dizer, tenho certeza de que está tudo bem, né? Infelizmente, esse foi o único anel com problema nos testes de qualidade, então não tenho muita esperança para ele. Esse conjunto segue o padrão da caixa mágica, mesmo design da Amana, com 4 peças para todos os tamanhos. Cada um tem sua própria caixa. E sim, você adivinhou, sua própria chave Allen. E sim, elas são do tipo mais macio de chave. Gosto disso por R$ 17,99. São de design totalmente metálico. O escariador é separado da broca, então ajustar pode ser complicado, mas é possível. A profundidade da broca, como as demais, é ajustável. De qualquer forma, é hora do teste e o velho azul não foi bem no desafio dos 100 furos. A qualidade do corte do escariador e a repetibilidade são razoáveis. Mas qual é a desse anel azul? Para que pintar isso? Azul chique vai piorar? Não deu certo. A broca quebrou faltando 1/4 para acabar. Nada bom. E lamento dizer que ela não vai ser aprovada no teste de qualidade, já que não passou pelo desafio dos 100 furos. Além dos anéis azuis, que continuaram até o fim, isso é algo que não aceito. Por fim, aquele conjunto de metal sem marca, mas com visual legal, na verdade tem marca. Vou revelar no final, pois gosto desse detalhe. Essa parte do aro que entra em contato com a madeira, na verdade tem uma faixa de borracha para proteger a superfície da madeira. Isso amortece o contato e ainda fixa o aro para evitar que gire. Eu gosto muito disso. Confesso, desde o início, minha esperança era superar a Amana. O preço de R$ 17,99 segue estranho, mais constante. Você recebe os mesmos recursos, mas uma unidade com vários insertos em vez de várias unidades. Eu gosto disso. Afrouxe o parafuso de fixação para ajustar o halo, expondo o parafuso para regular a profundidade da broca piloto, ou remova o halo para trocar a seção da broca. Gosto também do ajuste suave do halo e das marcações de profundidade. Se você conseguir ler as marcações e perfurar mais fundo que a Amana, será uma vantagem. Quero muito que isso funcione. Tenho que ser honesto. Parece legal e é bem sólido, mas vamos testá-lo no teste dos 100 furos. Ele teve um desempenho muito parecido com o Wolfcraft, rápido e fácil, sem perda de desempenho ao longo do processo. Para ser honesto, foi um pouco mais lento para fazer o rebaixo do que o Wolfcraft, mas foi uma diferença mínima. O teste de qualidade foi impecável, semelhante ao Wolfcraft e às brocas combinadas. Antes de concluir, preciso destacar que alguns fazem um chanfro mais largo que outros. Quais parafusos você costuma usar e quais os diâmetros das cabeças que deve considerar antes de comprar brocas? E ao final de tudo isso, as únicas brocas que perderam qualidade durante os testes de qualidade foram as brocas combinadas. E a caixa mágica, na verdade nem tão mágica, falhou por ser de plástico fundido e está fora. Mas as brocas combinadas, as misturas no geral, não estão, porque elas fizeram o suficiente para sobreviver. Elas têm outra vantagem que quero te contar. A profundidade do furo guia que conseguem perfurar. Comentamos que a madeira compensada pode rachar ao furar sem furo guia, e costumo fazer isso nas extremidades, principalmente ao montar armários com compensado de 3/4 de polegada. Ao chegar a um canto, normalmente furo pela face de 3/4 até a extremidade de outra peça. Algumas brocas ralo, como a Amana, não perfuram o bastante para criar um bom furo guia na extremidade da madeira. Mesmo com parafusos longos, a rachadura pode ocorrer, mas não acontece com brocas combinadas. Isso é importante, por isso uma broca ralo com maior profundidade é vantajosa. Talvez tenhamos encontrado a possibilidade de ter uma única broca que faz todos os trabalhos. E essa é a Wolfcraft e a STVEIG. Esse é o nome que encontrei, o nome da marca. Então vamos ver se conseguimos chegar a uma conclusão final. Já sabemos que a opção 1 é muito lenta. A opção 2, sozinha, não é consistente o suficiente em termos de profundidade. A opção 3 é perfeita em consistência, mas não tem profundidade de perfuração.
E existem alguns conjuntos ruins por aí, levando tudo isso em consideração e eliminando os conjuntos ao longo do caminho. Estes são os dois que temos, representando a mistura, os Combination Bits Yamana, ST, VE e Wolfcraft, representando as brocas Halo. Nunca pensei que diria isso, mas aqui está. Se você tem um orçamento ilimitado, vá em frente e compre todos os tamanhos diferentes de brocas Amana que existem por aí e aproveite! Elas são as melhores, mais resistentes e vão durar por muito tempo. Compre um conjunto dessas brocas douradas baratas para compensar a broca de perfuração profunda e resolver tudo. Embora você esteja cerca de 115 quilos mais leve, se você não tem orçamento para todas essas brocas. Aqui está a minha opinião. Por um instante, esqueça que essas duas conseguem perfurar o suficiente para realizar qualquer trabalho. Acredito em adquirir ferramentas para funções específicas. Então, com isso em mente, eu recomendaria comprar uma broca Halo para os trabalhos repetitivos e uma broca Blend para quando você precisar de um furo guia mais profundo. Pessoalmente, nesse trabalho, não consigo usar só uma broca. Uso parafusos de vários tamanhos conforme a necessidade. Se for como eu, compre o kit e volte para a opção da broca Halo. Se não justificar o preço da Amana, Wolfcraft e ST são ótimas opções. Mas entre as duas, eu escolheria a ST, com o único fator de diferença sendo que, sim, ela é mais cara. Porém, você recebe todos esses tamanhos de brocas juntos e rapidamente. Como se isso não fosse suficiente, a ST é a única do conjunto que realmente tem um lado achatado nas suas brocas. Ao colocar, o parafuso de fixação tem superfície plana para pressionar. Então, você viu as brocas saindo da Golden quando não estava totalmente apertada? Isso vai impedir, pois mesmo sem estar totalmente travado, ainda haverá aderência no parafuso de fixação. Eu gosto disso, então escolho essa opção. Eles duram para sempre? Provavelmente não, mas na minha opinião, optar por metal em vez de plástico aumenta suas chances. E ter esses dois juntos ainda é mais barato do que uma única broca da Amana. Espero que você tenha gostado dos testes e que tenham sido úteis. Vou deixar os links das ferramentas de hoje na descrição, caso queira conferir. A conversa continua como sempre no Patreon. O link está abaixo. Por enquanto, se você acessar o Patreon ou clicar no próximo vídeo, nos vemos lá. Obrigado!